Hoje, nosso 22º dia de 21 dias da Rota da Sabedoria. Hoje é o 22º dia. E hoje, o nosso tema é a capacidade em discernir o tempo, a segunda parte. Tá? Nós começamos isso ontem, a capacidade em discernir o tempo. E hoje a gente vai viver aí a nossa segunda parte, tá? Do nosso 22º dia. E muito importante que você esteja aqui com a gente, tá? Então, como diz aqui a Silvia Cremonese, né? Aproveite as oportunidades que Deus tem, as oportunidades que Deus tem lhe dado, tá? De repente, uma pedra é uma oportunidade. É que a gente não consegue ver se não tem sabedoria. Quem tem sabedoria transforma pedras em oportunidades. Quem não tem sabedoria pode ter todos os recursos e todos os ingredientes, mas nunca consegue fazer uma sopa, né? Então, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus, tá? Vamos lá, gente, vamos prestar atenção. Eu vou pedir para você estar bem atento na palavra que nós estamos recebendo aqui, porque a palavra de Deus é forte para o teu coração e para a tua vida e vai te abençoar muito na maneira que você lida com o teu tempo, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, vamos firme agora, tá? Vamos lá. Primeiro, a sabedoria permite que você tenha discernimento para ver o tempo como resultado de um processo natural e, portanto, algo que você não domina. Então, não fique brigando com o tempo. Não fique brigando, tá? Nós estamos olhando o tempo em duas perspectivas. O tempo como as coisas que estão acontecendo, os ciclos da vida, as coisas que nós não podemos mudar, e o tempo também como consequência de tudo aquilo que a gente fez lá atrás. A gente não pode mudar também. O tempo como natural, certo? Não fui eu que provoquei isso, mas estou vivendo isso. E se eu estou vivendo isso, em vez de ficar negando, eu tenho que olhar, encarar, enfrentar. É isso que eu estou colocando aqui primeiro, né? A sabedoria permite que você tenha discernimento para discernir, para ver o tempo como resultado de um processo natural. Então, em vez de ficar procurando culpados, às vezes, para as coisas que estão acontecendo, do tempo que eu estou vivendo, eu tenho que entender que é algo que eu não consigo dominar e que eu não tenho controle sobre isso. É como nós colocamos uma frase ontem, que o pessoal até replicou essa frase, muito obrigado. Sempre é bom que você replique algumas frases e convide as pessoas para participar com a gente. Ontem o pessoal colocou uma frase que é o seguinte: se eu não posso mudar o tempo, eu vou mudar nesse tempo, né? Eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou me adaptar, me reposicionar. Né? Como diz lá no GPS, né? Quando a gente toma um percurso errado, aí a moça lá do GPS, ou o rapaz lá do GPS, ele diz assim: recalculando a rota. Então, o que eu tenho que fazer? Em vez de eu ficar negando que eu estou no caminho errado, que eu tomei uma via errada, em vez de eu ficar negando que eu falhei, ou que quem está do meu lado fez com que eu tomasse um caminho errado, falou, vai por lá, eu fui. Em vez de eu ficar brigando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou recalcular a minha rota, certo? A pandemia, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo esse ano. Se você ficar bravo, vai adiantar? Se você negar esse tempo, vai adiantar? Se você fizer de conta que nada está acontecendo, vai adiantar? Se você olhar isso aí como uma tragédia, como o fim do mundo, vai adiantar para alguma coisa? Vai adiantar nada. O que adianta nesse tempo? Você se posicionar, você tomar uma posição na sua vida, você dizer como que eu vou enfrentar esse tempo, como que eu vou enfrentar essa circunstância, essa situação. Nós aqui decidimos enfrentar fazendo isso. Todo dia cedo, acordando cedo e olhando para a palavra, aprendendo, crescendo. Foi dessa forma que nós decidimos estar aqui e aprender. Isso para nós é extremamente importante. Tá ok? Então vamos lá. Segundo, a sabedoria permite que você tenha discernimento para ver o tempo como resultado de um processo de consequência, né, de ações anteriores. Então, o tempo ele vem como consequência natural, como a pandemia, a gente não controla, não fomos nós que criamos isso, mas temos que enfrentar, não tem como não passar por isso, né? Então a gente vai ter que atravessar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me reposicionar, eu vou me reinventar, eu vou recalcular, eu vou me refazer, e eu vou enfrentar isso, cabeça erguida, tá? Sempre de cabeça erguida, gente.
Não fica de cabeça baixa aí. Tem gente de cabeça baixa. Não fica de cabeça baixa. Levanta a tua cabeça e prossegue, porque Deus vai cuidar da tua vida, Ele vai te dar vitória, tá? Então, eu entendo que existem algumas coisas que são naturais que aconteceram e que eu preciso enfrentar. É tempo, mas fazem parte dos ciclos da vida, da existência, eu vou enfrentar isso. E também, em segundo, eu entendo que existem circunstâncias que elas estão aí, posta, e que elas vêm como consequência de atitudes que eu tive, ou de atitudes que meus pais tiveram, ou de atitudes que as pessoas que caminharam comigo tiveram, que o meu cônjuge teve, que os meus filhos tiveram, que os meus pais tiveram, que o meu sócio teve. E são situações que estão postas aí que não tem como fugir, não tem como negar, eu vou ter que enfrentar isso também. Você está me entendendo onde eu quero chegar? Eu quero dizer para você que existem tempos que a gente vive que são resultado de causas naturais, que acontecem, que vêm, né? E existem coisas que a gente está vivendo que são resultado de causas de consequência, né? De coisas que nós fizemos lá atrás, ou que alguém fez, e que isso respingou em nós, tá? Então a gente está tendo que enfrentar isso, tá ok? Então, no final, o que eu quero dizer para você? Seja de uma causa natural, esse tempo que você está vivendo, ou seja, como consequência de uma ação sua ou de uma ação de outra pessoa, você está vivendo esse tempo, você precisa reconstruir, você precisa se levantar, você precisa acreditar que você vai sair dessa, você precisa tomar posições, você precisa se posicionar, você precisa fazer diferente, tá ok? Nós vimos essa frase, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos bons criam homens fracos criam tempos difíceis. O que você tem que entender é que se você quiser, a tua vida está na tua mão. Se você quiser, a tua vida está na tua mão. Não é a dificuldade da vida que vai determinar quem você vai se tornar. Não é a dificuldade, as limitações ou os problemas que você está enfrentando que vai determinar onde você vai chegar. Sabe o que vai determinar onde você vai chegar? A tua atitude. Não é o tempo que determina onde você irá chegar, mas é a escolha que você faz nesse tempo que você está vivendo. Se você escolher bem nesse tempo que você está vivendo, se você tiver boas atitudes nesse tempo que você está vivendo, você vai ter um ótimo resultado na tua vida e isto vai fazer uma diferença enorme na tua caminhada, tá bom? Então faça isso em nome de Jesus, tá? Olha só isso aqui. Eu não posso mudar o tempo, mas posso mudar a minha atitude em relação a ele. Fazendo assim, fazendo com que ele passe a trabalhar a meu favor. Essa que é a verdade, tá? Então, eu não posso mudar o tempo. Não adianta eu querer que agora seja verão. Agora é primavera. E mesmo que eu chore, mesmo que eu role no chão, agora é primavera. E nós vamos viver a primavera. E depois da primavera vem o verão. E depois do verão vem o outono. E depois do outono vem o inverno. E isso não tem como eu mudar. Certo? O que eu tenho que fazer? Se eu não tenho como mudar o tempo, eu posso mudar a minha atitude nesse tempo. Isso eu posso, tá? Isso você pode. Talvez você não consiga mudar hoje a situação, as circunstâncias da tua família, mas você pode mudar a tua vida em relação à tua família. E em mudando a tua vida, você começa a mudar a tua família. Certo? Talvez você não consiga mudar uma situação profissional, financeira na tua vida hoje. Esse momento que você está vivendo. Mas em mudando a tua vida, você começa a mudar todas as coisas. Por quê? Porque o que importa, o que você tem na mão, é a tua vida. É a possibilidade de mudar a tua vida. Vamos pensar num casamento que está com muita dificuldade. Às vezes nós falhamos porque nós queremos mudar o outro. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava falando das dificuldades dele no relacionamento, no casamento, e eu estava explicando para ele. Ele falou, pastor, eu queria que o senhor falasse algumas coisas para mim. E eu disse para ele, eu falei, olha, sabe qual que é o problema seu, a tua dificuldade maior? É que você está querendo mudar a tua esposa, enquanto você deveria querer mudar a tua vida. Porque foi a tua atitude que levou a tua esposa a ter a atitude que ela tem. Se você tiver uma atitude diferente, ela vai ter uma atitude diferente. Entendeu? Nós podemos liderar as circunstâncias, as situações, os ambientes, nós podemos liderar a nossa vida e os resultados através da nossa atitude. Por isso que tem uma frase que ficou muito conhecida no passado, que diz assim, atitudes iguais, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. A questão não é o tempo que você está vivendo.
A questão é como que você está se comportando nesse tempo que você está vivendo. Nós temos que enfrentar? Temos. Nós vamos ter tempos difíceis? Vamos ter. Vamos ter perdas na nossa vida? Vamos ter. Vamos perder pessoas, vamos perder coisas, vamos perder possibilidades, oportunidades, certo? Vamos nos decepcionar muitas vezes. Isso aí acontece com todo mundo. Mas não são essas coisas que determinam aonde eu vou chegar ou quem eu vou me tornar. Mas são as minhas atitudes que vão determinar aonde eu vou chegar com a minha vida. Por isso que eu quero convidar você para você ter atitudes que gerem o resultado que você quer. Em vez de você esperar o tempo que gere o resultado que você quer, tenha atitude que vai gerar o resultado que você quer. Você está me entendendo? O tempo você não tem controle sobre ele, mas a tua atitude você tem. Então, tenha atitudes que vão te levar até onde você quer chegar na tua vida. E isso vai fazer uma enorme diferença, tá? Tem uma frase aqui de Viktor Frankl. Viktor Frankl viveu em 7 campos de concentração. Ele era judeu, ele era um médico, ele estudava a mente humana, o pensamento humano, e ele acabou sendo vítima, né? Uma das 6 milhões aí de vítimas de judeus. Ele não morreu, né, nos campos de concentração, ele sobreviveu e se tornou uma referência para o mundo inteiro, mas ele sofreu muito. Ele passou por 7 campos de concentração, ele viu barbaridades, ele viu atrocidades, ele viu coisas muito mais horríveis e horrendas do que eu e você jamais podemos imaginar na nossa vida. Né? A visão dele era era um cenário de horror. Era um cenário de horror o dia inteiro, vendo todo tipo de atrocidade, todo tipo de maldade. Como que uma pessoa sobrevive a tudo aquilo que ele sobreviveu? Muitos não conseguiram, muitos não conseguiram. Alguns eles corriam e eles se lançavam naquelas cercas de arame, e morriam eletrocutados, né? Tirando a sua própria vida porque não suportavam mais a dor. Viktor Frankl sobreviveu a tudo isso. Tem uma frase dele que eu coloquei aqui que diz assim, ó, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Gente, presta atenção, tudo pode ser tirado de uma pessoa. Quando perguntaram para ele, Victor, como que você enfrentou tudo que você enfrentou e sobreviveu? Como que você conseguiu atravessar tudo isso e permanecer em pé? E se tornar a pessoa que você se tornou? A resposta dele, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, presta atenção, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Você pode não ter condições de mudar o tempo que você está vivendo, mas você pode, com toda certeza, em todo momento, mudar a tua atitude. Qual é a melhor atitude que você pode ter hoje? Qual a melhor atitude que você pode ter nesse tempo que você está vivendo? É sobre isso que nós estamos falando, tá? Nós aprendemos hoje que tempo é consequência, né? Olhar o tempo como consequência, né? Essa é uma das coisas que nós precisamos analisar na nossa vida. Existem situações naturais, existem circunstâncias naturais que acontecem que eu não posso mudar? Existem. Mas grande parte daquilo que nós estamos vivendo é consequência daquilo que nós plantamos, daquilo que foi plantado, daquilo que os nossos pais plantaram. Você pensa, gente, você está colhendo até hoje, você vai colher a tua vida inteira aquilo que os teus pais plantaram, daquilo que os teus pais plantaram. Os teus filhos vão colher daquilo que vocês plantaram. Os teus netos vão colher daquilo que vocês plantaram. Você colhe daquilo que os teus avós plantaram. Por exemplo, se os meus pais construíram uma vida muito difícil, eu passei por uma vida muito difícil. Entendeu? Para chegar até aqui. Então eu trago marcas, nós trazemos marcas. Eu quero dizer para você que não é isso que vai determinar a vida de ninguém, não. Não adianta eu me encostar na bengala do meu da sofrimento, né, e ficar ali todo encostadinho, como se fosse uma vítima, né, uma vítima da história, porque meu pai foi o monstro, porque minha mãe disse aquilo lá. Não, cada um decide a sua vida. Só que a gente traz as consequências da nossa história, da nossa vida. Tá? Então, eu tenho que ver assim, como está em Gálatas, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Nós vimos isso ontem, né? Tempo é também consequência, tá? Então, aquilo que você está vivendo hoje, você está vivendo porque aconteceu na tua vida, aconteceu de repente,
você não teve influência nisso, aconteceu, como no caso da pandemia que aconteceu, nós não temos influência sobre isso, nós sofremos, né, as consequências disso, mas não fomos nós que criamos isso, aconteceu na nossa história, mas grande parte das coisas que acontecem na nossa vida são consequência de atos nossos no passado, certo? E é importante você olhar isso. Será que o sofrimento que eu estou sofrendo hoje, será que os problemas que eu tenho hoje na família, eles são de causas naturais? Eu não tive gerência sobre isso? Ou isso eu estou colhendo coisas que eu plantei? Ou coisas que nós plantamos? Nós, família, estamos colhendo coisas que nós plantamos. É importante a gente parar para pensar sobre isso, tá? Então, olhar o tempo também como consequência, tá? Então, o que eu estou sofrendo hoje, o que eu estou passando hoje é consequência de algo que eu fiz lá atrás, de uma atitude que eu tive lá atrás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a minha vida, vou olhar qual que é a melhor atitude, porque eu sei que o que eu estou plantando hoje eu vou colher amanhã. Então, se as sementes lá atrás foram erradas, se alguém semeou errado, ou se eu semeei errado lá atrás e eu estou colhendo hoje, o que eu vou plantar? Eu vou plantar a mesma coisa? Se as pessoas lá atrás plantaram ódio na minha vida, eu vou plantar ódio? Não, eu não vou plantar ódio, porque eu sei que tudo que eu plantar eu vou colher. Eu vou colher coisas que eu não plantei, mas eu vou colher tudo que eu plantei. Então, o que eu vou plantar? Eu vou plantar as coisas que eu quero colher. Plante hoje, plante hoje aquilo que amanhã você quer colher. Tá? Porque daí amanhã não adianta reclamar, porque amanhã você vai colher o que você plantou. Você não vai colher outra coisa, você vai colher aquilo que você plantou, tá bom? Olhar o tempo também como oportunidade, tá? Nós vimos isso ontem, aproveite bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, esse momento ele pode ser muito difícil, mas ele é também uma oportunidade. As pedras no caminho, elas podem servir para nos ferir, para nos machucar, para ser impedimento para a gente prosseguir, para dificultar o nosso caminho, mas elas também podem ser oportunidades, como no caso do homem que eu citei no começo, que pegou uma pedra e fez uma sopa. Tá? Então, nós podemos olhar as pedras da nossa vida e transformá-las em oportunidades. Se você for ver, eu disse esses dias para uma pessoa que estava conversando com ela, eu disse para ela, você sabia que na grande esmagadora maioria das vezes, se não 100% das vezes, aquilo que vai me prosperar tem a ver com as dificuldades e com os sofrimentos e com a dor que eu sofri, se eu souber olhar. Porque nessa área foi a área que eu mais cresci, que eu mais amadureci. Então, é na área do meu sofrimento que está a minha prosperidade. É na área do teu sofrimento que está a tua prosperidade. Eu sempre uso o exemplo da ostra, né? A ostra, aquela a pérola, né? O que tem dentro de valor dentro de uma ostra? O que tem de valor dentro de uma ostra? Uma pérola. Essa pérola, ela é formada a partir de um objeto estranho que está ali, tipo de uma areia, uma pedrinha que começa a incomodar. Aí ela cria, né, em volta dela uma membrana, e essa membrana vai endurecendo e vai crescendo e se transforma numa pérola. Então, a pérola, né, essa pedra preciosa que nasce dentro da ostra, ela nasce de uma dificuldade. Assim como as pérolas da nossa vida, as joias da nossa vida, elas nascem a partir das dificuldades e das lutas que nós temos. Não olhe para as dificuldades e para as lutas da tua vida apenas como algo ruim, mas olhe numa outra perspectiva. Olhe como um achado, como uma possibilidade de você usar isso e transformar isso em algo bom. Né? Como está lá em Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Tudo coopera para o bem. Então, nós podemos transformar o mal que nos fizeram em bênção, se nós tivermos a coragem de olhar diferente, de ter um olhar diferente. Tá bom? Então, tempo é também oportunidade. Esse tempo que você está vivendo pode parecer um tempo difícil, mas ele é também uma oportunidade, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Né? Olha o que diz no Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter passado pela aflição. O que ele está dizendo? Exatamente o que eu falei para vocês. Ele teve benefícios, ele aprendeu com aquilo, ele transformou, ele viu na aflição, na dificuldade, ele pôde crescer, ele pôde amadurecer, ele pôde se tornar alguém melhor. Quantas pessoas poderiam estar contando testemunho para nós aqui e dizer, olha, foi muito ruim passar pelo que eu passei,
Mas também, por outro lado, foi o momento que eu mais cresci na minha vida. Foi o momento em que eu descobri aquilo que iria me prosperar. Tá? Então, está muito perto do teu sofrimento e da tua dor, a tua prosperidade e a tua paz, tá bom? Então, é só mudar a maneira de olhar, só virar a chave, tá? Em vez de ficar olhando a tua vida como tragédia, olhe a tua vida como oportunidade. O que eu posso fazer, como colocaram ontem aqui, né? O que eu posso fazer com esse limão? Vou pegar esse limão, vou fazer uma limonada, né? Pega o azedo da tua vida e transforma numa limonada muito gostosa e saborosa, para você enfrentar esse deserto da vida, tá bom? Então, nós podemos transformar, tá ok? Olha essa frase: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida, tá? Então, todo o tempo da tua vida é tempo de oportunidade. Tá? Então, agora é a hora de você lançar a tua flecha, agora é a hora de você falar palavras de bênção, e agora é a hora de você aproveitar as oportunidades. Porque em todo lugar, em toda circunstância da nossa vida, existe também uma oportunidade. E sábio é a pessoa que procura a oportunidade. Em vez de você ficar procurando culpado, em vez de você ficar olhando o problema, em vez de você ficar se lamentando, procure oportunidade. Gaste o teu tempo procurando oportunidade. Pastor, como que eu faço isso? Analisando a tua vida, olhando a tua história, olhando para as coisas à sua volta de modo positivo, o que eu posso tirar disso tudo, o que eu posso aprender com isso tudo, aonde que eu posso chegar na minha vida, como que eu posso atravessar isso, o que eu posso inventar para sobreviver esse tempo. Conversando com pessoas que possam te ajudar, conselheiros, pessoas que possam te dar uma luz. Às vezes você está desesperado, achando que não tem saída, você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala para você o caminho, você diz, nossa, eu não tinha pensado nisso. É porque às vezes quando a gente está com a cabeça tão cheia de problema e fica o dia inteiro martelando esses problemas na cabeça, a gente não consegue ver as grandes oportunidades que estão passando à nossa frente, tá bom? Então, é hora da gente encarar a nossa vida como uma grande oportunidade. Encare a tua vida como uma grande oportunidade. A tua vida é uma grande oportunidade, tá bom? Você faz dela o que você quer, mas a tua vida é uma grande oportunidade, tá? Qualquer coisa que vale a pena fazer, vale a pena ser feita imediatamente. As dificuldades nunca param para quem nunca começa, tá? Então, quando que as dificuldades param? Quando você começa. Quem nunca começa a fazer algo diferente, lutar pela vida, tentar sair dessa situação, quem nunca começa nada, a dificuldade nunca para ele, certo? Então comece, ainda que a porta, que a oportunidade seja pequena, mas começa, tá bom? Para andar 1 quilômetro, você dá um passo de cada vez. Tem gente que não começa a andar, eu preciso andar 1 quilômetro, por isso que eu não vou, porque o meu passo ele só tem 50 centímetros, então é 1 quilômetro, você já imaginou? Entendeu? O que é o meu passo para o que eu preciso, para o lugar que eu preciso chegar? Tem gente que pensa assim, e tem gente que pensa assim, não, cada passo que eu dou é 50 centímetros a menos. Cada passo que eu dou é 50 centímetros a menos. Então, estabeleça metas na sua vida, corre atrás. E se eu não conseguir chegar na minha meta? Não tem problema, pelo menos você não está no lugar que você estava. Pelo menos você não está naquele mesmo lugar estagnado e olhando para todo mundo e olhando para aquele, eu podia ter essa vida, podia ter aquela. Não, você está caminhando. Então, preocupe-se com a sua vida, corre atrás. Né? Tempo também precisa ser olhado como o bem mais precioso que nós temos. Por isso que o salmista ele diz assim, bendirei ao Senhor todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Né? Então, veja o tempo como o bem mais precioso. Gente, tempo é mais importante do que dinheiro. Tempo é mais importante do que qualquer outra coisa da vida, do que qualquer posição, do que qualquer poder. Tempo e saúde, gente. Tempo e saúde são extremamente importantes. Tá? Extremamente importante. Você ter saúde e não ter tempo é ruim. Eu tenho um monte de saúde, mas não tenho mais tempo. É horrível, se imagina. E você ter tempo e não ter saúde é tão horrível quanto. Imagina, tem gente aqui que fala, pastor, eu quero viver 80, 100, 120 anos. Mas você vai viver como? Se você não está se cuidando. E quando eu falo em se cuidar, eu falo emocional, eu falo financeiro, eu falo espiritual, eu falo relacionamentos, eu falo saúde física.
Entendeu? Se eu quero viver 100, 120 anos, beleza. Que legal, que bom, parabéns para você. Só que não é viver de qualquer jeito. Não é viver numa cama, não é viver de miséria, certo? Não é viver sozinho, abandonado, certo? Às vezes a gente pensa em viver bastante tempo, mas que tipo de vida você está construindo? Que tipo de relacionamento, que tipo de saúde, que tipo de espiritualidade, que tipo de vida financeira, de equilíbrio financeiro você está construindo na tua vida para você viver o teu tempo? Então é importante você olhar para todas essas coisas, certo? Então, gente, ó, tempo é o bem mais precioso que você tem. Tempo e saúde. Tempo e saúde são os bens mais preciosos que você tem na tua vida. Zele por isso, zele por isso. Não adianta você ter tempo e não ter dinheiro, e não adianta e não ter saúde, e não adianta você ter saúde e não ter tempo. Tá? Dinheiro a gente corre atrás. Se perdeu, você consegue de novo. Agora tem gente que tem dinheiro, mas não tem mais tempo. Correu a vida inteira atrás de dinheiro, tá cheio de dinheiro, mas não tem mais tempo. Porque não soube equilibrar a sua vida. Certo? Tá cheio de dinheiro, mas não tem saúde. Certo? Então não funciona. Você está entendendo? Dinheiro é importante, é bom? Claro que é. Claro que é bom. É ótimo. Se você tiver dinheiro e você for uma pessoa saudável espiritualmente, saudável emocionalmente, saudável nos teus relacionamentos familiares, saudável na tua integridade, se você for saudável, o dinheiro é uma bênção na tua vida. Porque o dinheiro ele intensifica quem você é. Você está entendendo? Mas o bem mais precioso que você tem na vida não é dinheiro, não é propriedade, não é coisa. É o tempo que você tem e é a saúde, certo? E depois vem os teus relacionamentos. É lógico que acima de tudo isso está Deus, certo? Porque nós estamos partindo aqui dessa premissa, de que Deus é o mais importante da nossa vida. A nossa prioridade é Deus. Nós estamos construindo a nossa vida a partir dessa perspectiva. Então, Deus é prioridade da minha vida. E o que eu tenho que zelar na minha vida? Eu tenho que aproveitar o meu tempo. Aproveite o tempo que você tem hoje. Ah, mas o tempo está difícil. Mas aproveite, porque é o tempo que você tem. Certo? Aproveite a saúde que você tem. Invista na tua saúde. Cuide da tua saúde. Cuide dos teus relacionamentos. Isso é extremamente importante na sua vida, tá? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Entenda isso. Hoje é o tempo que Deus fez. É o dia que Deus deu para você. Aproveite o dia que Deus ele te deu, tá bom? Então, aproveite o tempo como o bem mais precioso que você tem. Mais uma aqui, ó. Tempo como mestre. Diz o Jó, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou por muito sofrimento, por muita dificuldade, por muita luta. Mas Jó, ele aprendeu a reconhecer o tempo como mestre. O tempo ele nos ensina. O duro é quando a pessoa vai ficando velha e não aprendeu nada na vida. Já passou por tantas coisas e não aprendeu nada. O tempo também é um mestre. O tempo é um mestre. Quando eu olho para trás e eu vejo tanta coisa que eu já passei, eu tenho a possibilidade de aprender, de crescer, de aprimorar a minha vida, de adquirir sabedoria. O tempo também é um caminho para a sabedoria. Também nos ajuda a nos tornarmos pessoas sábias. Quando nós começamos a discernir o tempo em que vivemos, o tempo que percorremos para chegar até aqui, use o tempo da tua vida como mestre, para te ensinar, para te fortalecer para a vida, para te mostrar as coisas que dão certo, as coisas que não dão certo, o que vale a pena, o que não vale, com quem vale a pena você caminhar, com quem não vale. Olha, o tempo ele nos ensina muita coisa. Tempo é mestre. Tempo nos ensina muitas coisas, tá? Então, aproveite o tempo que Deus tem dado para você, tá ok? Hebreus 5:12. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Olha que palavra dura do autor de Hebreus aqui para o povo. Dizendo para eles, olha, depois de tanto tempo, vocês já deveriam ter se tornado mestres. Essas pessoas não aproveitaram o tempo, não cresceram com o tempo, passaram pelas adversidades, pelas circunstâncias, passaram pela vida, mas não aprenderam com a vida. Viveram 50 anos, mas não aprenderam nesses 50 anos, continua fazendo bobagem. Eu não sei quantos anos você tem, mas para de fazer bobagem.
Para de fazer as mesmas coisas que você sabe que vai dar em resultado ruim. Para de se relacionar com as pessoas que são erradas que você já sabe. Mas às vezes a gente fica insistindo. Tendo as atitudes, as mesmas atitudes, não cresce, não aprende. É sobre isso que a palavra de Deus está falando. O autor aqui diz, eu queria dar para vocês alimento sólido, mas vocês ainda precisam de leitinho, vocês ainda precisam das primeiras palavras, porque vocês não amadureceram, vocês não cresceram, vocês não desenvolveram. Presta atenção, gente. Essa palavra é muito importante e muito forte, tá bom? Muito forte. E também, gente, também, por último, que eu quero deixar aqui para vocês, é isso aqui, ó. Tempo como profundidade. Entendeu? Então, o que é o tempo como profundidade? E não como comprimento apenas. Porque tem gente que acha que tempo é só 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 80 anos, 110 anos. Ele vê o tempo apenas como algo que tem a ver com o comprimento, certo? Só que o tempo, ele é algo muito mais profundo do que isso, muito mais intenso do que isso, certo? O tempo tem a ver com a profundidade que você vive. É mais ou menos como se nós olhássemos aqui um lago, imagine um lago enorme. Só que esse lago, ele é enorme, você não consegue nem ver o outro lado. Só que quando você coloca os pés ou as mãos dentro desse lago, você percebe que ele é raso. Ele é muito raso. Ele não tem profundidade. Certo? Tem muita gente que vive um tempo até extenso, mas vive uma vida sem profundidade. Não tem profundidade na sua existência. Viveu, mas não aproveitou a vida com profundidade. Não aproveitou a vida com intensidade. Certo? Aproveite a tua vida com intensidade. Não viva apenas superficial. Aprenda com a vida, cresça com a vida, certo? Descubra sobre a vida. Seja intenso, seja profundo na tua existência, certo? Não viva apenas muitos anos de vida. Tenha muita vida em cada um dos seus anos. Muita vida. Tenha coragem de viver. Tem pessoas que se esquivam de viver porque passaram por um trauma, passaram por uma dificuldade, passaram por uma luta. Por isso as pessoas elas têm trauma e elas não se aprofundam na vida. A tua vida é essa, a tua oportunidade é essa. O teu dia, ele tem 24 horas, mas ele não pode ser vivido só na superficialidade. Não pode ser raso. O teu dia hoje pode ser profundo, você pode se aprofundar nos teus relacionamentos, você pode se aprofundar nas tuas descobertas, você pode se aprofundar no teu caminho, nas tuas escolhas. Você pode, certo, se aprofundar tendo mais coragem, certo? Correndo atrás dos teus sonhos, andando por caminhos novos, certo? Buscando viver uma vida com intensidade, com profundidade. Certo? Não uma vida superficial, mas uma vida profunda. Não apenas pensando em desejos, em vontades, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, mas um projeto de vida, um sonho, certo? Construindo algo mais sólido na tua vida. Você pode fazer isso. Todos nós podemos. Jó 14:5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais ele não passará. Deus estabeleceu um tempo de vida para cada um de nós. Uns vão viver 60, outros 70, outros 80, outros vivem 40, outros vão viver 110. Não sei qual é a quantidade de anos que você vai estar sobre a face da terra. E eu e você não temos gerência sobre isso. Nós não decidimos o dia que íamos nascer e não decidimos o dia que vamos morrer. As duas datas mais importantes. O dia do teu nascimento e o dia da tua morte. Você não tem gerência sobre isso. Isso pertence a Deus. Nem você escolheu o dia que ia nascer, nem você vai escolher o dia que você vai morrer. Isso pertence a Deus. Isso cabe a Deus. Mas eu posso escolher a maneira que eu vou viver. Você pode escolher a maneira que você vai viver. O tipo de vida que você vai ter. Isso você pode escolher. Isso está nas tuas mãos. Isso é uma possibilidade que Deus deu para você escolher. Portanto, não viva qualquer vida, tá bom? Não consigo mudar o comprimento da minha vida, mas sou eu quem determino a sua profundidade, a profundidade da minha vida. Isso aí sou eu quem determino, tá bom? Para a gente terminar, eu quero dar para vocês algumas dicas aqui, tá ok? Primeiro, vamos lá.
daqui a pouquinho, assim que terminar essas dicas, você vai escolher qual será o tema da nossa série aí a partir de segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. Classifique as suas obrigações. Uma forma de você lidar com o teu tempo, de você melhorar. Aqui eu quero falar um pouquinho de forma mais técnica. Como que você lida com o teu dia, tá? Porque você diz, poxa, ouvi tanta coisa sobre o tempo ontem e hoje, eu quero agir melhor com o meu tempo. Eu quero fazer melhores escolhas, eu quero viver com profundidade, eu quero olhar diferente para o tempo que eu tenho, né? Eu quero olhar para o tempo como um bem precioso, né? Como uma oportunidade, eu quero olhar para o tempo como um presente que Deus me deu. Tá? E de que maneira que eu posso viver melhor e cuidar das coisas do meu dia a dia? Vamos lá. Classifique as suas obrigações. Depois você anota isso aqui e você... Eu não sei como é que você faz. Eu faço uma listinha daquilo que eu tenho que fazer durante o dia. Vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que fazer primeiro? As coisas que são urgentes, que não pode esperar e que são importantes. Então, primeira coisa, eu vou fazer o que é urgente e o que é importante. Segundo, eu vou fazer aquilo que é urgente e não é importante. Coisas que são urgentes, mas não são importantes. Tá? Terceiro, eu vou fazer as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Tá? E quarto, eu vou fazer as coisas que não são urgentes e nem são importantes. Tá bom? Então, isso aqui é uma dica muito legal para você conseguir administrar melhor o teu tempo. Tá bom? Faça primeiro as coisas que são urgentes e importantes. Às vezes a gente fica procrastinando, né? Não quer lidar com algumas coisas que a gente tem que lidar, que precisa lidar, e a gente não lida. Tá? Porque tem medo, tem, né, algum receio, alguma coisa. Então, vamos lá. Primeiro, as coisas que são urgentes e importantes. Segundo, as coisas que são urgentes, precisa ser feito, mas não são importantes, mas eu tenho que fazer agora. Então, eu vou fazer. Terceiro, eu vou fazer as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Elas podem esperar um pouquinho, então eu vou fazer logo em seguida elas. E, por último, eu faço as coisas que não são urgentes e não são importantes. Por quê? Porque se não der tempo, não precisa ser feito, não vai mudar nada na minha vida, na qualidade da minha vida, aonde eu quero chegar. Tá bom? Viva por um propósito, tá bom? Tenha um propósito na tua vida. Segundo, fuja da procrastinação. Sabe o que é procrastinar? É ficar deixando as coisas que eu preciso fazer para frente, jogando para frente, empurrando com a barriga. Né? Procrastinar é empurrar com a barriga. Sabe aquelas coisas que você precisa resolver e não resolve? Não deixe para amanhã aquilo que você pode ou aquilo que você deve fazer hoje. Tem coisas que você deve fazer hoje, tá? E não deixe para amanhã, tá ok? Outra coisa, elimine os ladrões do tempo. Tem um monte de coisa que rouba o teu tempo durante o dia. Redes sociais, né? Bobagem, sabe? Ficar olhando bobagem. Um dia a gente vai falar especificamente sobre isso, a importância daquilo que você vê na internet. Você é avaliado hoje por aquilo que você vê na internet, certo? Aquilo que você vê na internet está sabido a todas as pessoas lá para cima que controlam a internet. Então, é importante você prestar atenção e você usar a internet de modo positivo e saudável, tá? Não use as redes sociais como ladrões do tempo. Às vezes você fica horas ali vendo bobagem, vendo piadinha, vendo isso, vendo aquilo, e com coisas bobas, e você está perdendo tempo na sua vida. Então, as redes sociais, elas podem ser ladrões de tempo, tá? Outra coisa, faça bem feito. Quando a gente não faz bem feito, isso rouba o nosso tempo, porque a gente vai ter que fazer de novo. Tá? Então, o que você for fazer, faça bem feito. Terceiro, diga não. Dizer não é algo que te ajuda muito. Dá muito tempo para você. É ruim dizer não? Na hora é. Só que depois dá um alívio, gente. Dá um alívio. Então, diga não. Se você não quer fazer alguma coisa, ou se isso vai atrapalhar o teu tempo, a tua vida, tenha a coragem, não seja covarde, tenha a coragem de dizer não, tá? Quarto, evite interrupções. Existem algumas coisas que você tem que fazer que não pode ser interrompido. Então, desligue o celular, desligue os contatos, bloqueie o Wi-Fi, enfim, alguma coisa. Peça para as pessoas não te incomodar, mas evite interrupções quando você precisa fazer alguma coisa, você precisa terminar, senão você acaba tendo que fazer tudo de novo, tá? Outra coisa, tem gente que não vale a pena o tempo perdido, então não perca tempo com gente que rouba o teu tempo. Tem gente que é ladrão de tempo. Ele vem, ele rouba o nosso tempo, ele só suga, ele não oferece nada, ele não contribui em nada para a tua vida, tá? Então, se afaste desse tipo de gente, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, só vai fazer você perder tempo. Outra coisa, procure não se distrair com o que não tem a ver com o teu propósito.
Então, você tem um propósito de vida, quais os passos que você pode dar hoje para chegar no teu propósito de vida, para alcançar o que você anseia na tua vida? Tenha posições e tome as decisões no teu tempo a partir disso, tá ok? Outra coisa, delegue. Se você tem coisas que você pode delegar as pessoas para fazer, delegue, porque senão acaba roubando muito teu tempo, porque você tem que fazer coisas que outros podem fazer, que outros estão ali para fazer. Então, aprenda a delegar. Peça ajuda. Se você precisa de ajuda, quer crescer, quer caminhar na vida, peça ajuda. Isso é muito importante, gente. Tem gente que não pede ajuda, faz tudo sozinho, por isso perde muito tempo. Seja competente, faça com competência, tenha competência no que você faz. Cozinhar, você é cozinheiro, então seja o melhor cozinheiro a cada dia, melhore a cada dia, aprenda a cada dia, invista, veja vídeos, estudo, leia livros sobre isso, para você aprender, porque quanto mais competente, mais tempo você ganha. Capriche, faça com excelência, seja excelente no que você faz, para você não precisar fazer novamente. Essas aqui são algumas dicas, tem outras ainda, mas essas aqui são algumas que eu quero deixar para você, para te ajudar, tá bom? Um homem de sucesso é um homem que tem tempo. Gente, isso aqui é importante também. Eu sei que eu já estou atrasado, eu já falei bastante, mas isso aqui é importantíssimo para você. Um homem de sucesso é um homem que tem tempo. Sabe aquela pessoa que você vai conversar com ela, ela diz, cara, não tô tendo tempo para nada. Isso é uma pessoa que está com a vida bagunçada. Isso é uma pessoa que não se organizou, certo? É um sinal de desorganização da vida, é um sinal de uma vida com problemas, com dificuldades. A pessoa que não tem tempo para nada. Toda pessoa de sucesso é uma pessoa que tem horário na agenda. Toda pessoa de sucesso tem horário na agenda. Toda pessoa feliz tem horário na agenda. Certo? Então, se organize. Talvez hoje você tenha que trabalhar em 24 horas, mas se organize para, ao longo da tua vida, você ir construindo tempo, você ter tempo. Porque quem não tem tempo para viver a sua vida e só trabalha, só produz, não está vivendo. Certo? Está apenas se preparando para viver. Então, você precisa viver. E para viver, a gente precisa ter tempo. Tempo para fazer o que nós gostamos, tempo para estar com quem nós gostamos, tempo para pensar, para criar projetos novos, tempo para aprender, para fazer cursos, tempo também para trabalhar, tempo para descansar. Se você não está descansando, alguma coisa está errada, e o descanso ele é extremamente importante na formação intelectual, na formação da saúde do teu corpo e na construção da tua vida, tá bom? Então, é extremamente importante o teu equilíbrio emocional, você precisa de descanso. Então, se você não está descansando, se você não está vivendo uma vida com qualidade, crie esse projeto. Olha, em tantos anos, ou em tantos meses, ou daqui tanto tempo, eu vou estar vivendo com qualidade. É possível, gente, é possível para todo mundo aqui, tá bom? Mas a gente vai ter que pagar um preço aí e correr atrás, tá bom? Estou terminando. Não é o tempo que faz o homem, é o homem que faz o tempo. Tá? Tem gente que diz, o tempo da minha vida é ruim. Não existe tempo bom e não existe tempo ruim. Existem atitudes boas e atitudes ruins. Existe olhar bom e olhar ruim. Não existe tempo bom e tempo ruim. Tempo é tempo. Tempo não tem sobrenome. Tempo é tempo. O que a gente tem que fazer é discernir o tempo, encarar e ter atitudes positivas, proativas, atitudes que nos façam crescer e desenvolver. Tá bom? Deus abençoe a todos. Chegamos ao final. Eu quero orar com você. Obrigado, Deus, por essa manhã, por tudo que temos aprendido. Obrigado pelo teu Espírito Santo, pelo teu amor, por tua graça, Pai, derramados sobre a nossa vida. Nós pedimos, Deus, a tua bênção nesta manhã e o teu cuidado. Cuida, Deus, de cada um que está aqui, do coração, da vida, da alma de cada um que está aqui. Ministra, Pai, em nome de Jesus, poderosamente. Obrigado, Deus, por esses 21 dias de sabedoria, por tudo que nós tivemos o privilégio de aprender. Aprendemos tantas coisas, Pai, podemos crescer tanto nesses dias. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Cuida, Pai, de cada um aqui durante esse dia. Abençoe, Pai, esse final de semana. Que seja um final de semana vitorioso para cada um aqui. Faz o milagre, Deus, nesta casa, na vida dessa família. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, rogar que a tua bênção e o teu amor estejam sendo derramados sobre este lugar, Pai, poderosamente. E que o Senhor esteja dando a essa família a vitória do Senhor, o cuidado do Senhor e a graça do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos. Deus cuida de cada um, abençoe a nossa próxima série, que começa na segunda-feira. Deus abençoe
Abençoe a vida de cada um que está aqui, Pai, que todos nós continuemos a crescer e a experimentar o Teu amor e a Tua graça. Colocamos todas as orações que foram aqui pedidas, colocamos todas as orações no Teu altar, pedimos a Tua graça, o Teu agir, o Teu mover sobre a vida de todos nós. Obrigado por tudo, abençoe, cuide, derrame a Tua graça, o Teu poder sobre nós, em todas as áreas da nossa vida. Nós te agradecemos e colocamos tudo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.